Sejam todos muito bem-vindos, professores e professoras. Eu sou o professor Vanderlei Sanches Oddi, sou professor de matemática da rede formador EFAP. Hoje farei a minha audiodescrição. Sou um homem branco, 1,77 m, cabelo e bigode preto, faço uso de óculos retangular para a correção da minha vista, miopia e astigmatismo. Estou vestindo uma camisa social de manga curta branca, calça jeans e tênis. Farei a apresentação dessa TPC com a minha amiga Kimie. Seja bem-vinda, Kimie. Obrigada, Vanderlei. Então, meu nome é Kimie Simokomak, sou formadora da EFAP, das Ciências da Natureza, e sou oriental, tá? Uso óculos, estou usando uma calça jeans e uma blusa azul marinho e um casaquinho preto. Muito bem, Kimie. Agora nós vamos para o percurso da pauta, né? Nós iniciaremos com o tema, né? O diário de bordo, muito importante, né? No dia de hoje, porque estamos em uma gravação, os objetivos da pauta, né? As competências docentes, o quadro integrador, né? Muito importante, as habilidades de cada componente. Lembrando aí que nós vamos trabalhar o componente 1, né? Atividade 1, componente 2, atividade 1, componente 3, a atividade 1 e o componente 4, a atividade de número 1. Faremos o desdobramento, muito importante também. Nós vamos indicar o Saiba Mais, as referências e depois o encerramento. Então, o tema de hoje, né, da TPC será Ciência em Ação da Unidade Curricular 1, Projeto Casa Sustentável. Então, aqui será desenvolvido no primeiro semestre de 2022 com as turmas da segunda série do ensino médio que fizeram essa opção, tá? Então, analisaremos a proposta do mapa para todas as atividades 1 dos componentes dessa unidade curricular. Professores e professoras, então vamos dar um minuto, né, para vocês pegarem, né, caderno ou bloco de anotações e caneta para o diário de bordo. Por favor, um minuto. Docentes, o objetivo de hoje será apresentar a dinâmica das atividades 1, dos componentes e como elas se integram. Muito bem, Kimie. Agora nós vamos falar das competências e habilidades dos profissionais da educação, né? No Brasil, a formação de professores é estruturada a partir de competências e habilidades que legitimam características essenciais para a prática profissional do docente. Então, o artigo 12 diz: a formação continuada em serviço deve ser estruturada mediante ações diversificadas destinadas ao desenvolvimento de aprendizagens significativas ao longo da vida profissional e contextualizada com as práticas docentes efetivamente desenvolvidas. O próximo slide agora, o slide de número 8, nós vamos mostrar aí o quadro integrador, com a integração entre os componentes e área, né, no sentido horizontal e no sentido vertical, o percurso do componente progressivo e integrado, né?
É importante destacar uma análise horizontal para compreender que as atividades 1 dos componentes se integram e se articulam, gerando aprofundamento de acordo com a proposta desta unidade curricular. E por isso faz sentido ao projeto de vida dos estudantes. Muito importante a questão do projeto de vida, né, Quimia? Agora nós temos aí o quadro integrador, né, Quimia? Isso, é isso mesmo, né? Que dá para integrar todos. Por exemplo, nós vamos trabalhar, próximo slide, né? Isso. Nós vamos trabalhar as atividades 1 dos 4 componentes, né? E, por exemplo, no componente 1, hábitos sustentáveis, que os alunos irão coletar dados sobre quanto resíduos que produzem, analisar gastos com tratamento de água e esgoto, investigar e discutir sobre a gestão de resíduos sólidos e trabalhar com eixos estruturantes, que seria investigação científica, mediação e intervenção sociocultural. No segundo componente, na atividade 1, que seria eficiência energética, os estudantes teriam então que discutir sobre o aumento do consumo de energia elétrica, simular em formato digital experimentos sobre processos de transformação de energia, também trabalhar no eixo estruturante, investigação científica, mediação e intervenção sociocultural. E na unidade curricular, e no componente 3, que é a construção sustentável, seria aprofundar a reflexão sobre a sustentabilidade em construções, pesquisar sobre nível de sustentabilidade na construção civil, e o eixo estruturante seria a investigação científica. E para o componente 4, que é recursos e sustentabilidade, o eixo estruturante seria a investigação científica. O estudante, então, teria que investigar as propriedades dos materiais tradicionais usados na construção civil e associar ligações químicas e estruturas moleculares com propriedades e aplicações de materiais. Agora passo a palavra, então. Muito bem, agora nós vamos falar aí sobre, no slide de número 12, por gentileza, o slide 12, as habilidades de cada componente, né? Cada mapa, né? É sempre importante destacar que o mapa é um material de apoio ao planejamento e práticas de aprofundamento. Ou seja, cada mapa possui habilidades a serem trabalhadas, tanto da formação geral básica quanto dos eixos estruturantes. Ao ler as habilidades dos dois grupos, percebemos que elas estão relacionadas, sendo que as habilidades dos eixos estruturantes aprofundam as da formação geral básica. As habilidades dos aprofundamentos curriculares estão organizados em 4 eixos estruturantes, ok? O primeiro deles é a investigação científica, que a Quimia já falou. Depois tem os processos criativos, a mediação e intervenção sociocultural, muito importante também. E, por fim, nós temos aí o aviãozinho, que é o empreendedorismo. Para saber a qual eixo estruturante pertence cada habilidade dos aprofundamentos curriculares, temos que olhar o número final que aparece na composição dos códigos alfanuméricos, a saber, 01, 02, 03, eles estão relacionados à investigação científica. 04, 05, 06, a processos criativos. 07, 08, 09, a mediação e intervenção sociocultural. E 10, 11 e 12, ao empreendedorismo. Neste caso, os eixos contemplados são investigação científica, 1, 2 e 3, e mediação e intervenção sociocultural, 7 e 8, e empreendedorismo, 10. Nós temos aí o próximo slide, o slide de número 13, né? Aí mostrando as habilidades do componente 2 da eficiência energética, né? A formação geral básica e os eixos estruturantes. Nesse caso, os eixos contemplados são investigação científica, 03, processos criativos, 04, mediação e intervenção sociocultural, 07, 08 e 09. E empreendedorismo, 10. Sempre lembrando que 1, 2, 3 é investigação científica, 4, 5 e 6 processos criativos,
7, 8 e 9, mediação e intervenção sociocultural. E 10, 11 e 12, o empreendedorismo. Certo, Kimi? Agora... Certo. Muito bem. Agora nós vamos falar sobre o componente 3, que é a construção sustentável. E nesse caso, os eixos contemplados são investigação científica, 01, processos criativos, 06, mediação e intervenção sociocultural, 7 e 8, e empreendedorismo, número 11. Isso. E para o componente 4, que seria os recursos, né, e sustentabilidade, os eixos contemplados serão investigação científica, do número 1, 2 e 3, processos criativos 4 e 5, mediação e intervenção sociocultural 7, 8 e 9 e empreendedorismo 10 e 12. Então, próximo slide, componente 1, hábitos sustentáveis, que o Vanderlei, então, vai sugerir algumas sugestões. Nessa atividade 1 do componente, os eixos estruturantes trabalhados são investigação científica e mediação e intervenção sociocultural. É interessante destacar aqui, né, a questão da introdução, a quantidade de aulas para serem desenvolvidas, né, nessa ação, né, que são 3 aulas, né? O ícone que informa aí os eixos estruturantes, né? E a descrição das sugestões de ações para serem desenvolvidas nessa atividade, ok? Muito bem. Partindo aí para a atividade de número 1, que é cujo objeto de conhecimento é a gestão individual de registro, de resíduos domésticos, nós temos essa foto, né, ilustrando aí um lixão, e o professor, essa habilidade, né, que vai ser trabalhada é a habilidade EMFCNT07, que é a de mediação e intervenção sociocultural. Ela é trabalhada nessa atividade que podemos questionar sobre a taxa do lixo, né? Taxa de registros sólidos domiciliares, né? Se o município tiver taxa TRS, a proposta é analisar os valores. As sugestões de questionamento podem ser: você sabia que no Brasil 47% dos municípios cobram a taxa de lixo? E que em 2021 foi o prazo dado para os outros municípios implementarem essa taxa? Você sabe se o nosso município cobra essa taxa? Quais serviços estão relacionados a essa taxa? Se a partir de hoje tivéssemos que pagar essa taxa isoladamente, quanto gastaríamos? Então, quanto ao desenvolvimento dela, a sugestão é: com o diário de bordo em mãos, sugerimos alguns questionamentos que servirão como reflexão e levantamento de conhecimentos prévios ou autoavaliação. Você sabe qual o destino do lixo? Com esse questionamento é possível estimular os estudantes a buscarem os marcos legais e as ações de sua região. O que isso desperta em você? O questionamento pode direcionar para a imagem de lixões a céu aberto e que isso causa, né, de sentimento e de impactos. Você já pensou em reduzir o volume de resíduos, lixo produzido? Esse questionamento é crucial para que, ao final do percurso, o estudante retome o que aprendeu, faça uma reflexão e entenda se os hábitos e ações foram modificados. Isso é muito importante, né? Você e as pessoas que moram com você já têm hábitos que refletem na diminuição desses resíduos. E para finalizar, né, a sistematização, né, que é a apresentação de um pequeno projeto para a comunidade escolar, com uma característica muito importante, né? O conhecimento desse tema da sustentabilidade, gestão pública e lixo ainda parece não ser tratada de forma adequada, pois há um aumento da quantidade de lixo produzido e dos custos aos contribuintes. Por isso, sugerimos utilizar a publicação Lixo, a limpeza urbana através dos tempos, em uma atividade de grupo, né, aplicada na metodologia Jigsaw,
conhecida por desenvolver a aprendizagem cooperativa. Essa aprendizagem, ela está naquele box do Saiba Mais. Agora, Kimie vai nos apresentar o componente 2, né, Kimie? Isso, componente 2, eficiência energética sobre atividade 1, que também mostra que seria dada nessa atividade umas boas aulas, né? E os eixos estruturantes trabalhados seriam investigação científica e mediação e intervenção sociocultural, certo? Então, professor, nessa atividade 1, é para ampliar, então, o conhecimento e as habilidades dos estudantes, que seria a investigação científica e mediação e intervenção sociocultural. E que, a partir disso, o aluno possa sentir que ele faz parte do processo de contribuir também para desenvolver o seu projeto de vida, que é muito importante, né? Então, professor, nesse momento, você pode, então, promover discussões sobre o desenvolvimento da questão, como pode ser elaborada a partir da análise de reportagens em vídeos, né? Que discutem a utilização racional da energia elétrica, quais as possíveis consequências, né, que a construção de uma casa sustentável pode trazer para o meio ambiente e para as pessoas de um modo em geral. Então, para esse momento, sugerimos então uma reportagem chamada Apesar do aumento do consumo, políticas de racionamento elétrico são improváveis, tá? E para desenvolver professores e professoras, essa atividade pode ser desenvolvida utilizando recursos tecnológicos disponíveis de forma individual ou em grupo. Ou até mesmo você pode projetar o simulador de modo que a sala acompanhe a investigação do experimento virtual. Então, aqui nós temos a forma de energia de transformação, que uma pessoa, né, um estudante, está pedalando, né, a bicicleta e com isso vai transformar em energia, essa energia vai acender a lâmpada, ok? Muito bem. Para tanto, então, sugere que você possa mediar a discussão para que os estudantes identifiquem a fonte de energia, o gerador e o aparelho que vai receber a energia nesse processo. E no decorrer dessa investigação, podemos sugerir, então, questionamentos, por exemplo, qual a fonte de energia mais eficiente? É necessário usar um gerador de energia específico para cada fonte de energia escolhida? E se escolhermos determinado aparelho, como a lâmpada incandescente, é possível fazer combinação entre eles e outros componentes dessa simulação? É uma coisa a se pensar, né, Sim, Vanderlei? Bastante. Incandescente, fluorescente. Uma boa reflexão. É isso mesmo. Então, para a sistematização, após a investigação dos processos de transformação de energia, vamos então à fase de pesquisa que o estudante deve ter. Seria uma etapa da coleta de informações alinhadas com os objetivos de aprendizagens estabelecidos. Nesse caso, nós podemos utilizar o resgate feito com o simulador, né? Por exemplo, da bicicleta, transformando em energia elétrica, né? Fazer, então, como se diz, uma questão norteadora, elaborada através de pesquisas bibliográficas, embasadas cientificamente, né, sobre aspectos físicos necessários para a implementação do projeto. Vale ressaltar que essa pesquisa que os alunos ou estudantes irão fazer não se possa transformar apenas em um simples relatório, mas é preciso que os estudantes processem e compartilhem com os outros estudantes que foi encontrado. Sim, muito importante nesse momento, né, que é uma roda de conversa e uma socialização de todo esse processo, né, que começou lá na introdução, no desenvolvimento e depois nessa sistematização, nessa socialização do conhecimento. Muito importante, muito bem. Agora nós vamos partir aí para o componente 3, né, que é a construção sustentável. Nós estamos abordando aí a atividade 1. Na atividade 1 desse componente, os eixos estruturantes trabalhados, eles são a investigação científica, né, é muito importante, e a mediação e intervenção sociocultural.
Muito bem, partimos aí para a atividade, né, novamente com a imagem. A imagem nos remete aí a simbologia, né, da investigação científica. A gente já percebe nessa foto a apresentação da lupa, né? Então, qual que é a indicação, né? Professor, a habilidade de investigação científica será aprofundada neste componente e tem como meta a construção de um protótipo de casa sustentável. Olha que interessante, né, Kimi? Uma casa sustentável, né? Muito interessante. O foco desta atividade 1 é a exploração dos temas construção sustentável e nível de sustentabilidade, né? Professor, a sugestão é levantar uma questão problematizadora, né? Sempre a introdução, ela busca, o professor busca com os seus estudantes essa questão norteadora ou uma questão que problematize, né? Que gere todo esse processo. Como? O que são construções sustentáveis, né? Você sabe o que é sustentabilidade? Qual a diferença entre sustentável e sustentabilidade? Né? Pois é, né? O que torna uma construção sustentável, né? Durante as contribuições dos estudantes, você pode registrar as informações obtidas. Olha aí o diário de bordo extremamente necessário, né? Em um painel coletivo e que será consultado ao longo das próximas aulas, né? Então o painel ali vai ficar indicado para não deixar ninguém esquecer, né? Você pode fotografar o registro e compará-lo com os outros momentos da atividade. Solicite aos estudantes que façam o registro dessas informações obtidas no decorrer dos trabalhos utilizando um diário de bordo, ou seja, um caderno onde façam as anotações. Muito importante essa introdução, né? E essa problematização. Muito bem, vamos partindo agora para aquilo que é muito importante, que é o desenvolvimento, né? Então, professor, você pode propor uma roda de conversa para que eles possam voltar ao painel e acrescentar itens ou ideias observadas nas imagens ou notícias sobre diversos tipos de construções em que é possível notar a preocupação com a sustentabilidade. As informações podem ser a redução de impactos em todas as fases da construção, tempo de vida útil da obra e considera a sustentabilidade de sua manutenção, reduzindo os resíduos e utilizando com eficiência materiais e bens naturais, como água e energia elétrica, e ainda aplicação de materiais recicláveis e de menor impacto ambiental, como madeiras reflorestadas. Então esse desenvolvimento é muito importante. E para finalizar, né, o processo, a sistematização dele, né? Que nesse momento o professor pode sugerir, né, que elaborem uma linha de tempo com base nas anotações que fizeram até o momento, que pode ser traçado em um arquivo virtual, compartilhando para mostrar o caminho percorrido até o momento pelos estudantes, conhecimento observado no início, os saberes adquiridos durante o processo de investigação e análise e a aprendizagem verificada no final da pesquisa proposta. Então, nós vemos aí todo um processo, né, Kimi? Isso. Desde a elaboração ao desenvolvimento e a sistematização, né? É muito importante esse processo, né? E fechar com uma apresentação, né? Aqui a proposta, né? A elaboração de uma linha do tempo, né? Muito interessante. E aí o próximo slide, né, que vai mostrar o componente 4. Isso, é sobre recursos e sustentabilidade, que levaria então de umas 3 aulas, né? E o eixo estruturante trabalhado seria também a investigação científica. Como nesse componente, nos vários componentes aqui deste de ciência em ação, nós estamos trabalhando com, basicamente, no início, investigação científica, né? E, Vanderlei, não sei se você notou, mas você viu que a gente pode, por exemplo, tudo que a gente viu até agora, o que nós estamos vendo? Biologia, matemática, física,
química, né? A questão da em uma interdisciplinaridade, trabalhar todo mundo junto, né? Sim, sim. E é algo extremamente importante, né? Ter essa interligação, né? Esses eixos estruturantes permitem isso, né? Isso. É muito importante. Muito importante. Então, continuando sobre recursos e sustentabilidade, né? A habilidade dessa atividade é MIFCNT 03, que é do eixo estruturante, é sobre investigação científica. Aqui, professor, você pode então promover uma discussão sobre a temática, recursos e sustentabilidade e dividir o grupo, né, a sua turma, para elaborar o projeto dessa unidade, que seria a construção de um protótipo, voltando novamente o protótipo, né, Vanderlei? É um modelo, né? É um modelo, né, que pode ser aplicado a uma casa, tornando-a mais sustentável. Por exemplo, além do tijolo, você pode usar fibras vegetais, materiais recicláveis. Isso. Que resíduos você poderia usar, né? O grupo fará um levantamento de trabalho de caráter científico ou tecnológico que possa auxiliar na formulação da questão a ser investigado, como melhor aproveitamento de recursos naturais, reciclagem, eficiência energética e os impactos ambientais oriundos da extração de recursos naturais tradicionalmente utilizados na construção civil. Eficiência energética, né, Vanderlei? Fiquei pensando nisso agora. E a energia, né? Nuclear, né? Eu fico pensando, poderíamos também ser um recurso eficiente aqui? Mas a questão dos materiais reciclados, né, trabalhar com fibras vegetais, né, principalmente com materiais reciclados, né, é extremamente importante, né, o momento do planeta exige isso, né, só a extração da natureza e produzir, a fim de produzir, é necessário, né, difundir mais a questão da utilização do material reciclado, né? Reciclar mais materiais, né? Nós sabemos que existem reciclagens, que o Brasil trabalha muito a reciclagem, mas ainda precisa evoluir um pouco mais, né? Precisa caminhar um pouco mais adiante, né? Pensando sempre no meio ambiente, né? Então, para o desenvolvimento desse componente, seria então questionar os estudantes sobre os materiais empregados na construção civil. Neste momento, então, seria levantar um conhecimento prévio, se eles teriam algum conhecimento, envolvendo aspectos associados ao tema, né, propostas dos tipos de ligação química, aqui a química de novo, né, e estruturas sólidas e as propriedades dos agregados de átomos ou moléculas, de modo a desenvolver a habilidade de investigação científica, que é do eixo de mediação e também intervenção sociocultural. E você pode levantar aqui também algumas questões norteadoras. O material tradicional usado na construção civil traz dano ao meio ambiente e à saúde humana? Como deve ser feita a gestão dos resíduos provenientes na construção civil? Também muito interessante isso, né? Que tipo de elementos que formam o material de construção? De onde esse material é extraído? E se essa extração é nociva ao meio ambiente? E quais os outros materiais poderiam substituir os usados normalmente? Além da discussão que permite a construção de um espaço colaborativo de aprendizagem e de socialização de saberes, prioriza também o ensino da química, né, para a cidadania e a tomada de decisão sobre temáticas importantes socialmente. E para a sistematização, a partir das discussões levantadas e da sistematização dos objetos de conhecimento levantados, propomos então uma criação de jogos de perguntas e resposta, com um tal de quiz, poderia ser digital ou físico, né? Sim. Após a sistematização dos objetos, né, do conhecimento, os estudantes podem seguir então com atividades gamificadas proposta. Utilizamos, nesse caso, então, um tipo de jogos, né? Isso. Nesse ínterim. Além disso, as abordagens de modelos em nível atômico molecular devem levar os estudantes a refletirem sobre as limitações e a transitoriedade de conhecimento científico. E no mapa, você poderá encontrar, então,
acesso a algumas reportagens, artigos e até dissertações sobre o tema das atividades da Casa Sustentável, que são interessantíssimos para aprofundar e indicar aos discentes interessados sobre os temas. Sim, é um tema muito interessante, né? Recursos e sustentabilidade, né? Esse é um momento muito importante que requer ações, né? Ações específicas a fim dessa questão da sustentabilidade, né? Do lixo, da reciclagem, né? De pensar no meio ambiente, né? Fico pensando, né, eficiência, né, agora voltando lá atrás, eficiência energética, né, Vanderlei, fico pensando, né, que antigamente, né, utilizávamos lampiões, né, com querosene e tudo, sim. Depois foi para, né, energia elétrica. Isso. Foi utilizado bastante também. Carvão, né? Carvão também, sim, né? Sim. Agora energia também de nuclear, tudo, né? A energia gerada, né, a energia com as placas, né, de coleta de energia solar, né, também. O país, né, que é um país tropical, ele tem ele tem esse referencial, né? Ele pode se utilizar, né, dessas placas energéticas, né? Tanto é que na foto da nossa atividade, né, ela mostra essas placas, né, de coletas de energia solar. Isso é muito importante. E diz que aumentou, viu? Bastante. Aumentou o uso dessas placas, exatamente, né? É necessário, né? E outros tipos de energia, né? Energia eólica também, né? Com aqueles geradores, né? Com os grandes geradores, os cataventos, né? Muito bem. Isso mesmo. Agora nós vamos aí para o slide de número 24, né? Que é um momento muito importante na escola, né? Entre os professores, equipe gestora, né, todos envolvidos nesse processo de ensino-aprendizagem, que é o desdobramento, né? Então, discutir sobre as possíveis integrações entre os componentes, as eventuais adaptações, seja para atender a um público mais específico, como pessoas com deficiência, por exemplo, seja para atender a uma característica específica de acordo com as possibilidades e necessidades locais, né? Nós vimos aí várias disciplinas, né, Kimia? Você citou aí, né, essa possibilidade dessa integração entre várias disciplinas, né? Esse desdobramento é sensacional, né? Porque esse trabalho em conjunto, né? Tudo está interligado, né? Existe essa interligação e é importante trabalhar isso com os nossos estudantes e mostrar para eles essa interligação, né? Existente. Muito importante isso, muito, muito mesmo. Então vamos agora no Saiba Mais, Ciências da Natureza e suas tecnologias, Ciência Ação, que seria então um mapa, né? Disponível no site, e esse mapa é a unidade curricular 1 de 2022, ok? E temos também as referências, que é do mapa, citando novamente, e também aqui o Ministério da Educação, a portaria 1432, de 28 de dezembro de 2018, que estabelece referência para a elaboração dos itinerários formativos, conforme prevêem as diretrizes nacionais do ensino médio. Muito bem, Kimia. É importante também os professores acessarem lá o site do novo ensino médio a fim de baixarem, né, essa unidade curricular, né, esse itinerário formativo e se apropriar desse material, né, fazer a leitura, as discussões com os seus pares, a fim de transformar, né, essas ações em conhecimento para os nossos estudantes, né? Estimulando o protagonismo dos nossos estudantes de uma forma geral, né? Porque acaba mostrando a realidade dele, né? A realidade onde ele está inserido e principalmente voltado para o projeto de vida, né? Projeto de vida do estudante, né? Ele vai estar estimulado a buscar, né, conhecimento por conta do seu próprio projeto de vida, né? Isso mesmo.
Então, nós vamos finalizando, agradecemos aí a participação dos professores que irão nos assistir aí em qualquer momento do dia. Agradeço aí a participação de todos. Façam as suas anotações no diário de bordo e nos mandem aí as possíveis dúvidas. Muito obrigado pela participação de todos. Obrigada, professores e professoras. Então, até a próxima. Tudo de bom.